Muito boa noite. Estamos começando mais um programa Conexão 27 aqui na sua TV Mato Grosso. Hoje vamos entrevistar a candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, doutora Luciana Serafim. Doutora Luciana Serafim, obrigado pela sua participação aqui no programa, né? Eu hoje vou contar também com a participação especial do jornalista Paulo de Tarso. Doutora Luciana, vamos começar a entrevista? A gente fala sempre que em todo o processo eleitoral corre muito boato, né? Muito diz que me diz que em termos de campanha. Eu queria saber, primeiramente, da senhora, se a senhora é efetivamente candidata, se a senhora pode recuar a sua candidatura em nome de uma composição das oposições. Muito boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Essa pergunta é oportuna, muito oportuna, porque recentemente nós temos visto na imprensa, em vários sites, notícias de que nós estaríamos desistindo da nossa candidatura para ser vice de determinado candidato ou para compor outra chapa. E eu quero aproveitar esse espaço para tranquilizar o nosso eleitor, os nossos apoiadores e a sociedade mato-grossense que também nos apoia, de que essas informações são inverídicas, que a nossa candidatura está consolidada, não há qualquer possibilidade de Luciana Serafim recuar, e nós aqui, num contexto de composição, obviamente sempre estaríamos abertos a essa composição e aguardando aqueles candidatos ou aqueles colegas que querem somar com as nossas propostas, com as nossas ideias, com os nossos ideais, que serão sempre muito bem recebidos e de braços abertos vamos seguir essa caminhada juntos. Entretanto, a cabeça de chapa nós não discutimos mais. E também aproveito para deixar claro que a nossa campanha, a nossa candidatura, nós não a rotulamos como uma candidatura de oposição. E isso é oportuno ressaltar nesse contexto da pergunta, porque nós estamos nos apresentando como uma opção para a advocacia. Nós somos uma opção não de mudança, porque mudar é trocar 6 por meia dúzia. Nós queremos transformação e é com isso que nós apresentamos o nosso nome, a nossa chapa e a nossa vontade de fazer com que a nossa advocacia, que a nossa instituição voltem a ser respeitadas. Agora, doutor Luciano, de qualquer forma, o foco da senhora, assim como das outras candidaturas tidas como de oposição, é justamente a atual gestão, né? Porque, caso contrário, se a senhora concordasse com a atual gestão, não sairia candidato, né? Até para contrapor a atual gestão. Mas eu volto a querer falar o seguinte, do processo eleitoral mesmo. Quer dizer, quanto mais candidatos, digamos assim, da oposição saem, me parece que mais fraco fica a oposição e mais forte fica a situação. Não é possível se chegar, por exemplo, a um entendimento com essas candidaturas, aí sim, para tentar fortalecer, e aí pensando em termos eleitorais mesmo, né? Porque quanto mais candidatos saem, me parece que mais fragilizado fica o outro bloco, que não o bloco que está aí da situação do doutor Maurício Aldi. Jaime, eu entendo diferente. Eu entendo que essa apresentação de vários nomes, ela não enfraquece, ao contrário, ela fortalece o processo democrático. Ela oportuniza a classe, a advocacia mato-grossense, a análise de nome de colegas valorosos, que eu respeito imensamente, que já devem ter aí os nossos parabéns por estarem colocando o seu nome à apreciação da classe, o seu tempo dedicando a todo esse processo. Mas eu não vejo que é o enfraquecimento, é um fortalecimento da democracia e dessa forma que deve ser vista. Agora, obviamente, como eu disse, caso os colegas queiram vir somar conosco para que nós possamos, numa visão de ideais, porque eu ainda acredito que é possível fazer política com ideal, com propostas, com compromisso. E aqueles que assim pensarem, venham somar conosco. No mais, eu também entendo que não seria uma situação de oposição e situação, porque eu até costumo brincar que o grande filósofo que está regendo todo esse processo, e falo que filósofo num tom de brincadeira, é o latino, porque hoje o que nós temos é um processo num contexto todo junto e misturado.
Hoje é tudo junto e misturado, porque o doutor Maurício, ele foi oposição na eleição passada, eu venho daquele bloco da situação, ou de uma maioria da situação, tem vários colegas, então está tudo mesclado e eu não vejo como blocos, sinceramente, de oposição, mas de nomes que estão sendo colocados, de propostas que estão sendo apresentadas, e é dessa forma que a classe deve analisar. Até porque, vivenciando, conversando com a advocacia, eu sou advogada militante, escutando a sociedade, porque é importante nós pontuarmos que esse processo não interessa e não é importante apenas para a advocacia, porque a ordem não é somente uma instituição corporativa. O brilhantismo dela, a magnitude da ordem é porque ela tem um relevante papel social. E a nossa sociedade acompanha também toda essa eleição de ordem. E o que é visto, o que tem que ser observado são justamente essas propostas, esses encaminhamentos. Agora, aqueles que assim quiserem somar conosco numa visão de que não é situação e nem oposição. Luciana é aquela que tem coragem, que tem atitude, que já mostrou o que faz e que vai fazer todos os enfrentamentos necessários para a defesa da advocacia e da sociedade, com toda a transparência necessária para essas ações, com toda a independência necessária para essas ações. E é com isso que eu acredito que todos estão buscando coragem, atitude, e não rótulos de ser situação ou oposição. Doutora Luciana, a senhora acabou de dizer, e com toda razão, que a OAB sempre foi muito participativa e significa muito para a sociedade brasileira. Salvo algum engano, foi fundada em 1932 e realmente se mostrou sempre muito atuante. Mas de um tempo a essa parte, a senhora não acha que a OAB foi perdendo um pouquinho o seu brilho de participação? Ela já não é, nesses últimos tempos, tão atuante como sempre foi? E a que devemos isso, caso a senhora concorde? Lamentavelmente, isso tem acontecido. Nós temos uma grande importância na história do nosso país. A ordem, ela é responsável pela redemocratização do nosso país, ela é responsável pelas eleições diretas, nós podemos votar, pelo impeachment de um presidente. E quando eu digo a ordem é responsável, é a advocacia, porque a ordem é composta por advogados. E a sociedade, ela busca realmente uma atuação da ordem ou que essa bandeira seja empunhada pela OAB, até para que ela possa motivar, né, os demais membros da sociedade a estarem conosco, a conclamar. E ultimamente nós temos visto uma omissão total da nossa instituição. E por isso eu costumo dizer que não é só o advogado que está órfão de pai e mãe. A sociedade está órfã de pai e mãe. Nós vemos pessoas morrendo nas filas do pronto-socorro, a saúde precária, a educação precária, corrupção numa dimensão alarmante, né? E nada é dito. Nada, nenhuma postura efetiva, firme é tomada por parte da nossa instituição. Nós vimos passar escândalos terríveis de âmbito nacional, como o caso da Land Rover, conta única, precatórios, nada foi feito. Recentemente, uma prática de um crime pelo governo do Estado, que aconteceu no MT Saúde, aquilo ali é apropriação indébita, né? Resulta em improbidade administrativa, nada foi dito. E olha que é uma questão que está vinculada a direito fundamental do cidadão, que é o direito à saúde. E esse desprestígio, que infelizmente está passando a nossa instituição, eu pude presenciar, inclusive essa semana, no debate que nós tivemos na ordem com os candidatos à prefeitura. E nesse debate, que já teve aí uma conotação imensa, alguns colegas da imprensa que lá estavam presentes falaram: olha, eu vim aqui no debate porque já é famoso o debate da ordem, pelo seu movimento, era transmitido ao vivo pela TV Assembleia, né? Os candidatos todos ali oportunizando que a advocacia sabatinasse os candidatos para saber justamente a posição deles no aspecto social e até mesmo nas questões voltadas aos interesses da advocacia. Esse debate que eu participei, fui a única candidata à presidência da ordem que esteve presente.
né, justamente por entender desse compromisso da nossa instituição com as questões sociais e da importância desse relacionamento e desse acompanhamento. Estive no debate e uma meia dúzia de gato pingadas, a casa vazia, um constrangimento para os candidatos que ali compareceram, 2 se ausentaram e a advocacia lá não estava, a sociedade lá não estava, e o que se fez presente foi um claro desprestígio da nossa instituição. Eu saí de lá profundamente chateada, muito triste, porque desde que eu me formei, em 95, eu vivencio a OAB. Eu tenho orgulho da minha instituição, eu tenho orgulho da minha profissão, e aquilo me deixou muito chateada, muito triste com a situação que hoje nós temos. E o que a senhora acha que se deve a essa omissão por parte da OAB, de tema que a senhora colocou aí no cotidiano, desde um debate candidatos a prefeito também, como a questão do MT Saúde, do problema de repasse do governo. Por que a senhora acha que está tendo essa omissão? E mais, doutora Luciana, aproveitando essa pergunta do Jaime, a senhora acha que a partidarização tomou conta da OAB? Eu entendo que para que a gente afaste essa omissão é preciso ter atitude, coragem e independência. A independência é fundamental para que essas ações, para que essas atuações aconteçam, né? Lamentavelmente, eu não sei se por inércia da gestão, por não fazer parte do seu contexto, do seu plano de gestão, uma participação nas questões voltadas à sociedade. Logo no início da gestão, nós pudemos vivenciar também uma questão que nós lastimamos muito, que foi a retirada da ONG Moral do espaço da nossa instituição, do movimento de combate à corrupção eleitoral, que nacionalmente tem uma parceria com a Ordem, funciona, tem um espaço no Conselho Federal da OAB, em outras seccionais, e aqui no nosso estado, na primeira semana de gestão, eles foram, eu digo, escorraçados do prédio da Ordem. Então, mostra um descomprometimento da nossa instituição com essas questões. Agora, eu afirmo que para que realmente haja esse comprometimento, é preciso que se tenha independência. Então, a senhora responde a minha pergunta dizendo, eu volto a insistir, a senhora acha que a OAB foi tomada por partidos políticos e hoje ela está voltada mais à política do que para as causas dos advogados? Paulo, eu entendo e eu quero deixar registrado que eu sou extremamente favorável à participação do advogado na vida político-partidária. Nós já somos políticos na essência e nós temos aí representantes na política, disputando cargo para vice-prefeitura, um espaço na Câmara Municipal e assim por diante. Temos representantes no Senado, né, na Câmara Federal. Isso é importante, porque aonde está um advogado, ali está a OAB. Ali está sendo representada toda a advocacia e as questões de interesse da advocacia poderão estar sendo debatidas e elevadas por esses colegas. Agora, o que não podemos compactuar é com a partidarização da nossa instituição. Quando isso acontece, obviamente, se afasta a independência, se afasta uma atuação mais contundente, principalmente nessas questões aqui que eu coloquei, porque às vezes não se quer ir de encontro, né, ou confrontar alguma força política que nos deu apoio ou que nos dá apoio durante a gestão. Então, nesse aspecto, eu sou extremamente contrário. E uma prova que nós vemos o quanto isso é prejudicial, vê-se pela omissão total da nossa gestão, né? E que tem trazido tantas consequências maléficas para a nossa classe e para a nossa sociedade. Doutora Luciana, qual que é o foco principal da campanha da senhora como estratégia para a conquista de voto? Hoje está nos jovens advogados, hoje está no interior do estado. Como é que é feita essa estratégia de campanha? Até para quem está nos assistindo e não é advogado, saber, porque a campanha da OAB nas últimas décadas, ela tomou um vulto muito grande. Passou a ser uma eleição, até uma eleição com perfil de eleição eleitoral municipal, né? Então, como é que é esse trabalho eleitoral que a senhora está tendo, até com uma experiência como candidata? O nosso trabalho está sendo voltado ao ser humano.
Os colegas que nós temos procurado nas visitas, apresentando as nossas propostas, eu tenho reafirmado o seguinte: nós não estamos aqui à busca de votos, nós estamos buscando pessoas. E essa busca de pessoas é ao advogado, à advogada, ao jovem advogado, ao advogado mais experiente, à mulher, ao homem, enfim, nós estamos buscando pessoas. E é nesta concepção que nós queremos o encaminhamento da nossa gestão. Nós vivemos, e como foi bem dito por você, Jaime, uma dimensão da campanha de ordem que eu entendo que não favorece em nada a nossa classe. Com altos valores sendo gastos para um cargo que sequer remunerado campanhas sendo comparadas a de deputado estadual, porque envolve aí todo o nosso estado, comitês, espaços, propagandas, marketing. Você contrata empresa disso, empresa daquilo. Nossa, eu acredito que é inadmissível. Né? E ali eu não estou buscando, através de um marketing, chegar ao advogado. Eu quero, através da minha experiência de vida, através da minha experiência profissional e das ações que eu sempre realizei em prol da advocacia, em prol da sociedade, independente de cargo, chegar no ser humano e dizer, olha, nós precisamos juntos fazer alguma coisa. Nós precisamos buscar o respeito da nossa classe, nós precisamos resgatar o respeito da nossa instituição. E nós só vamos conseguir fazer isso juntos. Então, venham somar a nós, venham compartilhar dessa nossa ideia para que a gente possa fazer essa transformação. E é nesse aspecto que nós temos buscado os colegas, trocado essa experiência, ouvido, sentido o coração de cada ser humano que está ali, das dificuldades que o advogado tem passado no dia a dia, de você caminhar nos corredores dos fóruns e ver colegas de cabeça baixa, pensando em desistir da advocacia pela dificuldade que está. Essa semana, inclusive, nós também fizemos um arrastão no Fórum Civil e alguns colegas nos disseram, olha, eu estou abandonando a área civil, porque eu preciso colocar comida dentro da minha casa, eu preciso pagar a escola dos meus filhos. E é inadmissível nós aguardarmos 1 ano para ter uma análise de uma liminar, a distribuição de processos, questão da conta única mesmo, para vocês levantar um alvará, o que é super rápido na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, isso é entravado. Então, tem desanimado, tem feito com que o advogado se sinta ele mesmo desprestigiado na sua profissão. E é isso que nós temos que olhar para o outro, olhar para o colega, olhar para o profissional, olhar para o pai de família, para que a gente possa sair dessa situação caótica com que se encontra a advocacia. Chegando ao final do programa e habitualmente aqui no Conexão 27, a gente deixa a palavra para as considerações finais do entrevistado e a senhora tem aí 1 minuto para fechar o programa. Agradeço a oportunidade, Jaime, Paulo, por nós estarmos aqui debatendo todas as questões de interesse da advocacia, de interesse da nossa sociedade. E para você, colega advogada, colega advogado, eu peço o seu apoio, o seu voto, que venha somar conosco nesse processo eleitoral, nesse processo democrático e para que juntos nós possamos, analisando sempre de uma forma humana, pensando sempre no ser humano, pensando no profissional, pensando no sonho que todos nós temos dentro da nossa profissão, dos ideais que nós queremos, daquilo que nós almejamos realmente de uma atuação efetiva da nossa instituição. Venham somar conosco nessa caminhada para que no dia 23 de novembro nós possamos eleger a 2ª mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão 27, doutora Luciana Serafim. E o programa vai chegando ao final. Tenham todos um ótimo domingo. Tchau!